Graça e a paz para a Igreja do Avivamento. Glória a Deus. Nós vamos, né? Só que a gente precisa ir com mais força, né? Porque esse eu vou aí foi meio fraco, né? Mas vamos orar, pedir ao Senhor porque o Senhor é a nossa motivação, né? Que o Espírito Santo ele venha acender esse fogo no nosso coração, que estejamos sempre ali avivados, né? Dispostos a cumprir o ID do Senhor. Amém? Nessa noite, né? Nós estamos com essa santa incumbência de trazer a palavra do Senhor e confesso que foi bem difícil chegar até aqui, mas que isso jamais irá me desencorajar, me desmotivar, muito pelo contrário, nós sabemos que sempre haverá oposição àqueles que querem fazer a obra do Senhor, né? Nosso amado irmão Francisco ali, um texto que ele conhece, repete, gosta muito, que está em 2 Timóteo, né? Que diz que todo aquele, né, que quiser viver piamente em Cristo sofrerá perseguição. E essa perseguição, ela é espiritual, né? Porque o reino das trevas, ele não dá trégua, há uma resistência, né? Mas louvado seja o Senhor, porque quando vem o ataque, o Senhor já preparou o contra-ataque, né? E ontem estive ali, né, na igreja na IEP do PC, e recebemos ali uma palavra maravilhosa, né? E algo, dentre tudo que foi ministrado ali, algo que eu guardei no meu coração, e é o que exatamente, Miguel, que eu estou vivendo, onde a pastora ministrando ali, ela disse que a experiência jamais poderá substituir a dependência. A experiência jamais substituirá a dependência. Às vezes, nós, né, achamos, porque já temos costume de fazer algo, né, achamos que a experiência sempre é o que vai garantir o êxito daquilo que nós estamos fazendo, mas com relação ao reino espiritual, o reino de Deus, a experiência jamais vai substituir a dependência. Porque se não fosse o Senhor, não estaria aqui. Se não fosse o Senhor providenciando tudo o que eu necessito para estar aqui, até a palavra, né? Essa palavra não foi eu que escolhi, né? Essa palavra é o Senhor que direcionou a sua igreja, e acredito que assim como nós temos aqui pastores, pregadores, eu creio que todos que estão ali alinhados com o Espírito Santo, sempre quando vão ministrar, oram ao Senhor para perguntar o que o Senhor quer falar à sua igreja, né? Porque a igreja é do Senhor, né? Então, nós somos apenas o canal, nós somos apenas o instrumento de Deus para falar aquilo que o Senhor quer falar à sua igreja. Então, nesse sentido, nós somos totalmente dependentes deles. Amém? A palavra de Deus diz que o homem considera ali o caminho em seu coração, mas é Deus quem lhe dirige os passos, né? É natural, faz parte da natureza humana fazer planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Então, nessa noite, gostaria de convidar os irmãos a abrirmos nossas Bíblias no texto base que está na carta aos Hebreus, logo no capítulo 1. E aí vamos ler dois textos, né, no capítulo 1 de Hebreus. Primeiro texto, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, e posteriormente, Hebreus capítulo 3, versículos do 7 ao 15. Amém? Então, diz assim a palavra do Senhor. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Agora vamos abrir em Hebreus capítulo 3, dos versículos 7 ao 15.
Amém? Diz assim: assim como proclama o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenham contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração destes está sempre se desviando, e não reconheceram os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira, estes jamais entrarão no meu descanso. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Amém? Curve seu coração na presença do Senhor. Vamos mais uma vez orar e agradecer ao Senhor. Pai, nós te louvamos nesse momento, Senhor, neste momento em que, Senhor, a nossa expectativa é de ouvir a tua voz, é de ouvir não o homem, mas o Senhor a falar conosco, Senhor. Eu que te falo aqui também preciso ouvir a tua voz, Pai, porque se não ouvir a tua voz, de mim também nada vai sair, Senhor. Então, Senhor, nos visita nesta noite, visita o teu povo, Senhor. Tu nos conheces pessoalmente, cada um, Senhor. Tu sabes das necessidades espirituais, das necessidades em todas as áreas de cada um. Então, nessa noite, Senhor, assim como ontem ali na tua casa, o Senhor trouxe resposta ao meu coração, traz hoje resposta ao teu povo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que cada um possa sair daqui, Senhor, com uma porção, Senhor, uma porção do céu, Senhor, e que, em nome de Jesus, Pai, nesta noite, Senhor, a tua voz possa ser ouvida. É assim que nós te oramos e te agradecemos, e quem crê diz amém. Amém, glória a Deus. Então, nós vivemos em meio, nessa época em que nós vivemos em meio a um turbilhão de vozes. Eu mesmo, quando estava preparando essa mensagem, e hoje, tinha tirado o dia para meditar e já vinha há alguns dias já escrevendo, recebendo instruções do céu, e hoje eu tirei o dia para poder colocar, organizar, o esboço, do sermão, do texto. E interessante é que, mesmo estando dentro da minha casa, mas estava ali rodeado em meio a um turbilhão de vozes. Tinha um camarada na outra rua com o paredão ligado, tinha uma vizinha reclamando com o esposo, tinha uma série de coisas que vem ali como uma tentativa de tirar você do foco, Uma tentativa de impedir de ouvir a voz principal, a voz a qual nós precisamos ouvir, que é a voz de Deus. E o interessante é que mesmo em meio a esse turbilhão de vozes, havia uma voz que continuava ecoando. E eu quero começar logo dizendo que, embora nós estejamos cercados, nós estejamos em meio a esse turbilhão de vozes, há uma voz que continua ecoando. E essa ministração, o texto lido,
o título da mensagem, e como é de praxe, antigamente eu achava que o título vinha primeiro, porque quando o sermão está organizado, o que tem primeiro lá em cima? É o título, né? Só que na homilética, nós aprendemos que o título vem por último. Depois que está tudo pronto, depois que está todo pronto o sermão, é que de acordo com o sermão e com o que o Senhor está trazendo ali, é que nós chegamos ao título. E depois de tudo isso, o título a qual cheguei, com a graça do Senhor, foi Uma Voz que Ecoa por Gerações e Chega até Nós. Há uma voz que ecoa, mesmo que haja um turbilhão de vozes lá fora, mas uma voz que ecoa. Agora tem um detalhe, cabe a nós, a voz continua ecoando, Deus continua falando, o texto é bem claro, o texto, o autor aos Hebreus, ele começa logo no primeiro capítulo, nos primeiros versículos, olha o que é que ele fala, havendo Deus desde a antiguidade. Quando ele fala desde a antiguidade, está falando daquele período antes do advento de Cristo, ou seja, do período lá, desde Gênesis até Malaquias. Aí ele diz, havendo Deus desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos pais, por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos do qual o texto fala, é a partir do advento de Cristo, é a partir da encarnação de Cristo, né? Então, nós estamos vivendo estes últimos tempos, né? Nesses últimos tempos, nos falou mediante o Filho, ou seja, através do Evangelho de Cristo, através do Consolador, que o Senhor, ele foi para o Pai, mas disse que não nos deixaria órfãos, enviaria outro Consolador, semelhante a ele, e é o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, o Espírito Santo de Deus, que um dia inspirou esses profetas, esses reis, esses homens que escreveram esses textos maravilhosos, e esse mesmo Espírito Santo que inspirou esses homens, hoje ele ilumina a nossa mente para entendermos o que Deus está falando conosco hoje, através desta palavra. Amém? Então, a voz do Espírito Santo, ela não cessou. O problema não é o silêncio no céu, o céu não está em silêncio. Eu me lembro de uma ministração de um pastor aqui nessa igreja, nesse púlpito, onde ele estava ministrando. Durante a ministração, ele falou a respeito disso. Ele disse que muitas vezes parece que o céu está em silêncio. Só que ele falou algo bem profundo. O silêncio no céu não significa inatividade. O céu continua trabalhando. Deus continua falando. Há uma voz que ecoa por gerações, ecoou por todo o Antigo Testamento e desde o advento de Cristo continua ecoando. O problema está... A questão está em nós darmos ou não ouvidos a essa voz. Deus nunca deixou de falar. Nós é que muitas vezes não damos ouvido ao que Ele está falando. Então, nós precisamos abrir a porta do nosso coração. Ouvir com os nossos ouvidos espirituais. Porque quando Deus fala, o ser humano ele tem duas atitudes. Ou dar ouvidos ao que Deus está falando, ou endurecer o coração. E o que nós vamos estar tratando nessa noite é a respeito de surdez espiritual. Não é uma surdez física, não é algo que o meu ouvido não esteja ouvindo, mas é algo que ao qual eu não estou dando ouvidos, eu não estou dando a atenção que deveria. Então a voz do Espírito Santo não cessou.
O problema não é o silêncio no céu, mas a surdez espiritual do povo de Deus. O autor aos Hebreus, como falei, logo nos primeiros versículos de sua epístola, deixa bem claro aos seus primeiros leitores, e quem eram esses primeiros leitores? Os judeus que haviam se convertido a Cristo, os primeiros judeus cristãos, né? O autor aos Hebreus, ele escrevendo ali aos seus leitores e a nós hoje, porque essa palavra é para nós, ele deixa bem claro que Deus sempre falou e continua falando. A carta ou epístola, como preferir os irmãos, ela é um dos livros que mais cita o Antigo Testamento. A carta aos Hebreus é um dos livros que mais cita o Antigo Testamento. E diante disso, não é à toa que o autor aos Hebreus ele cita o Antigo Testamento. Isso é para mostrar que Deus sempre falou e continua falando. Ele mostra, desde lá do início, Deus falando através de Noé, aí vem falando através dos profetas, vem falando, até chegar no último profeta do Antigo Testamento e primeiro profeta do Novo Testamento, que é João Batista. Então Deus vem falando, até chegar naquele que se intitula e que foi falado pelo profeta Isaías, que era a voz do que clama no deserto. Então Deus continua clamando. Então Deus sempre falou e continua falando. O autor aos Hebreus, ele traz a citação de um texto que está no Salmos 95. Esse texto é o que nós lemos, esse texto que compreende do versículo 7, né? Do versículo 7 até o 11, esse texto é uma citação do Salmo 95. E isso para a gente ver que o autor aos Hebreus, ele vai pegar um texto que foi falado, que foi dito pelo salmista, mas que o próprio salmista, ele trouxe esse texto lá do Pentateuco, porque quem primeiro falou essas coisas foi Moisés. Para você ver, aqui ele tanto mostra que Deus continua falando, como mostra a unidade do texto bíblico. Como é um texto coeso, que não tem nada, nenhuma ponta solta, né? A palavra, ela tem essa unidade, ela tem essa perfeição, né? Dessa sintonia. Então, o salmista, ele faz um convite, né? A louvar a Deus, deixando claro que isso só é possível àqueles que estão ouvindo a voz de Deus. E falam a advertência usando o exemplo daqueles que foram rebeldes à voz de Deus, colocando a prova, perdendo assim o cumprimento da promessa, né? Então, nós podemos ver isso no Salmo 95. Vamos abrir no Salmo 95. Salmos 95, dos versículos 7 ao 11, diz assim: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio, ovelhas conduzidas por sua mão. E isso nos lembra um texto que está no Evangelho de João, onde o próprio Senhor Jesus, ele se intitula o bom pastor, e ele fala que as suas ovelhas conhecem a sua voz e que elas ouvem a sua voz. E aqui deixa o homem numa situação bem complicada. Como assim? Por quê? Ele diz assim, o salmista: porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. E a pergunta é: você é uma ovelha conduzida pela mão do Senhor? Você ouve e obedece à voz do Senhor? E aí o salmista, ele continua e diz assim: tomara que escuteis amanhã. Lembrei de pastor Bosco. Semana que vem. Tomara que escuteis
hoje a sua voz. O dia é hoje. Não endureçais o vosso coração como em Meribá, e ainda como aquele dia em Massá no deserto, quando os vossos pais desafiaram e me puseram à prova, embora tivessem visto meus grandes feitos. Aqui foi exatamente dessa fonte que o autor aos Hebreus pegou aquele relato para o que ele estava apresentando aos Hebreus. E esse mesmo salmista, ele pegou esse texto lá do Pentateuco, de um texto ali onde está em Êxodo, capítulo 17, onde ali o povo tentou a Deus. O povo ali colocou Moisés numa situação bem complicada, né? Botou Moisés mesmo contra a parede. E o interessante é que nisso é onde nós vemos a diferença entre quem está ouvindo a voz de Deus e quem não está. Então que a luz da palavra de Deus, ou da voz de Deus nessa noite, nós possamos refletir sobre o perigo da surdez espiritual. E que no final dessa reunião nós possamos sair daqui com os nossos ouvidos espirituais renovados e atentos à voz de Deus. Posso ouvir um amém? Então, diante do que foi lido até agora, né? Diante dessa passagem de Hebreus, a passagem de Salmos 95 eu trouxe apenas para mostrar de onde o autor aos Hebreus retirou aquela passagem, diante do que foi lido, né? Que lições nós podemos tirar de aprendizado para nossas vidas diante dessa palavra? E a primeira lição é: Deus sempre falou e continua falando, como nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 1. Deus sempre falou e continua falando. Pode colocar aqui, Hebreus. Havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais, por intermédio dos profetas, nestes últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo o que existe e por meio de quem criou o universo. Amém? Então, Deus, ele continua falando. Deus falou e continua falando. Como falei, esse antigamente refere-se ao tempo antes da primeira vinda de Cristo. Deus falou através de Noé, falou através dos profetas, dos patriarcas, falou através de Abraão. E esses últimos tempos ou últimos dias refere-se à era messiânica inaugurada com a encarnação de Cristo. E hoje ele fala através do Evangelho e do Espírito Santo. Amém? Então, logo nos primeiros versículos, né? Como quiser pode deixar aqui a carta aos Hebreus, capítulo 1. Logo nos primeiros versículos da sua epístola, o autor aos Hebreus, ele declara que Deus sempre falou e continua falando. Deus sempre falou e continua falando. Mas apesar disso, muitos não estavam ouvindo a voz de Deus. Havia uma surdez espiritual. E quando fala de surdez espiritual, isso não significa não ouvir com o ouvido físico, né? Mas ao fato de não dar importância ou atenção ao que se ouve. E aí eu me lembrei de algo. Quem nunca teve a impressão de estar falando com alguém que parece que não está dando uma mínima para o que a gente fala, né? Às vezes você está falando com uma pessoa, às vezes é um conselho. Porque conselho é que o bicho pega, porque nem todo mundo gosta, né?
E às vezes você está dando um conselho, falando ali, e a pessoa está aqui olhando o celular, está olhando o relógio, está olhando para o lado e você sente que a pessoa está querendo fugir. Ela não quer ouvir. Então, quem nunca passou por uma situação dessa, acredito que aqui todo mundo já passou, né? Então, da mesma forma, muitas vezes somos nós diante de Deus. É o Senhor falando e a gente não está dando ouvido, não está dando importância. É o Senhor falando e a gente querendo fugir. Porque nem sempre o que Ele fala é agradável aos nossos ouvidos, mas como o apóstolo Paulo fala na Epístola aos Romanos, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não a nós, agradável a Ele. É agradável a Ele. Às vezes a vontade de Deus nem sempre é agradável a nós, mas a Ele é agradável. E nós deveríamos ficar satisfeitos por isso, porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Ele é que sabe de todas as coisas, né? Então, muitas vezes nós agimos dessa forma. Às vezes até às vezes até nós lemos a palavra de Deus. Talvez muitas pessoas não tenham uma constância em ler a palavra de Deus. Às vezes a pessoa lê um versículo no celular, às vezes lê na Bíblia mesmo. Tem pessoas que talvez até faça um devocional, mas que infelizmente é de forma mecânica, porque aquilo dali aquele devocional, ele não está funcionando como algo que vai gerar frutos espirituais, frutos do Espírito, mas está ali só como uma aquisição de conhecimento teórico. Tem muitas pessoas que leem a Bíblia, mas da forma em que estão lendo e que estão vivendo, só adquirem conhecimento teórico, mas não há transformação. Não há transformação, porque assim como aquela nação estava fazendo ali diante de Deus, a nação de Israel, de estar ouvindo através de Moisés as instruções de Deus, mas não estava dando ouvidos, dando atenção devida, estava ouvindo com ouvido físico, mas o seu coração estava endurecido. E dessa forma não há transformação. Dessa forma não há transformação. Dessa forma o que vai haver é uma surdez espiritual. E olha a logística. A surdez espiritual leva à dureza de coração e a dureza de coração vai levar à morte espiritual. E era a respeito disso que o autor aos Hebreus, ele estava advertindo os seus leitores. E essa mensagem é uma mensagem de amor. Porque quando Deus traz uma advertência dessa, é porque Ele não quer que o seu povo se perca. Deus não tem prazer na morte do perverso. Está escrito lá em Ezequiel 33:11. Assim como eu vivo, diz o Senhor, que não tenho prazer na morte do perverso. Em algumas versões diz na morte do ímpio, mas que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Porque o Senhor enviou o seu Filho amado, foi para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. O Senhor, ele não tem prazer que o homem se perca. O Senhor não tem prazer em condenar ninguém. O prazer do Senhor é que ouçam a sua voz e se convertam dos seus maus caminhos. Amém? Estão me entendendo? Só... Aleluia. Os irmãos têm uma paciênciazinha comigo aí, porque foi tanta prova que na hora de imprimir o sermão a impressora queimou. Aí ficou tudo borrado, aí eu tirei um print aqui da tela do notebook, mas tá estreito, mas com a graça de Deus nós vamos, viu? Amém? Então, isso que foi dito até aqui, muitas vezes pode soar até um pouco duro, né? De dizer quando eu falo que às vezes nós agimos da mesma forma
como alguém que não dá ouvidos ao que nós estamos falando, nós agimos da mesma forma com Deus. Às vezes lemos a sua palavra, né, até de forma esporádica, né, mas não há transformação. Por quê? Tem pessoas, até aquele grupo que se dizem os desigrejados, que assistem cultos online, né, que não congregam no templo físico, mas acham que eu posso ser crente lá na minha casa, eu posso servir ao Senhor lá na minha casa, e ali até conhece, se você citar nomes, conhece todos os pregadores de renome aí, seguem esses pregadores, né, e até se expõem à palavra. Mas a questão não é só se expor à palavra, a questão é submeter-se a ela. Não adianta nada eu ouvir uma palavra dessa, eu me expor a essa, porque aqui todos nós estamos expostos. Todos nós, por mais distraídos que estejamos nesse momento, nós estamos expostos a essa palavra. Uma coisa ou outra a gente vai ouvir. A questão não é só se expor à palavra, a questão é submeter-se, se deixar ser trabalhado. Abrir o ouvido espiritual, abrir o coração e deixar que essa palavra ela trate. O Senhor venha tratar aquilo que Ele quer tratar. Amém? Então, muitas vezes, nós só fazemos ali o papel daquelas pessoas que, às vezes, até vamos à casa de Deus, às vezes num domingo, né, por uma questão só às vezes até de religiosidade, mas muitas vezes nós estamos ali, mas não estamos ouvindo a voz de Deus. E o interessante é que no Salmo 95, no início, antes de falar todas essas coisas, o salmista, no versículo 6, ele diz assim, vinde, adoremos prostrados e nos ajoelhemos perante o Senhor, nosso Criador. E aí, depois disso, ele diz assim, porque Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio e ovelhas conduzidas por sua mão. E aí ele diz, tomara que escuteis hoje a sua voz. Então, o que ele quer dizer é que nós jamais, se estivermos dispersos, sem ouvir a voz de Deus, jamais nós conseguiremos prestar o culto e adoração que é devido ao Senhor. Jamais. É o que o salmista está falando aqui. E que muitas vezes nós não passamos de meros espectadores e de pessoas que apenas assistem ao culto, mas não ouvem a voz. E o Senhor está falando. Ele está falando desde a recepção do portão até a benção apostólica, ele está falando. Quando nós adentramos este lugar, o Senhor, ele não para de falar um só instante. Ele fala através dos louvores, ele fala através de um abraço de um irmão, ele fala através de uma recepção. Ele está falando o tempo todo. Muitas vezes nós aqui não damos ouvido, por quê? Porque há uma surdez espiritual. Então, glória a Deus. Amém. Então, o que nós aprendemos, né, com essa palavra, né, com esse texto que nós lemos? Que aprendizado nós podemos tirar daqui? Primeiramente, nós aprendemos que Deus, ele sempre falou e continua falando. Em segundo lugar, nós aprendemos que
há uma advertência da parte do Senhor. Há uma advertência essa advertência, ela provém desse amor, desse cuidado que o Senhor tem com as nossas almas. Com esse cuidado e esse desejo que Ele tem de que nenhum de nós se perca. E isso nós podemos ver aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Então, apesar de parecer dura, mas essa advertência que o Senhor faz é algo que Ele faz por conta do seu amor para conosco. Porque há um grave perigo da surdez espiritual, como nós podemos ver no Salmo 95, né? Salmo este que nós lemos, e tanto aqui como em Hebreus, há uma advertência ao perigo da surdez espiritual que leva à dureza de coração e que, ao final, também vai levar à morte, né? Vai gerar a morte. Então, para melhor entendimento do que nós ouvimos até aqui, vamos ao texto que serviu de base tanto para o autor aos Hebreus como para o salmista. É um texto que está em Êxodo 17, dos versículos 1 ao 7. Amém. Toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, e acamparam em Refidim. Porém, lá não havia água para beber. O povo se desentendeu, pois, com Moisés e exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés. Aqui, só abrindo um parênteses, em algumas versões, por exemplo, na Nova Almeida atualizada, nessa parte onde diz que o povo teve muita sede, diz que o povo teve sede de água. O povo teve sede de água, uma sede física, enquanto o Senhor espera que a nossa sede seja por Ele, que nós vivamos sedentos de sede por Ele. E protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedreje. E Yahvé respondeu a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos líderes de Israel, leva contigo na mão o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha do monte Horebe, e baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá e Meribá, porque ali os israelitas protestaram e puseram o Senhor à prova, questionando:
o Senhor está mesmo entre nós ou não? Amém? Então, nesse texto, o que esse texto que nós podemos extrair nessa noite desse texto específico, né, de Êxodo 17, 7? É que aí nós podemos ver claramente a diferença entre quem está ouvindo a voz de Deus e quem deixou de ouvir a voz de Deus, quem teve o coração endurecido, né? Nós vemos aqui que muitas vezes o que vai evidenciar se estamos ouvindo ou não a voz de Deus é como nós reagimos diante das crises. E aqui Moisés, ele chega a dizer que faltava pouco para o povo apedrejá-lo. O povo reclamou com Moisés por conta de que o povo sentiu sede. Vale salientar que neste momento, neste momento da caminhada, né? Aqui ele é nesta etapa, né? Porque o versículo 1 diz assim: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor, né? Então, eles estavam em uma etapa da caminhada. Semelhantemente, nós estamos em uma caminhada. Se nós observarmos a palavra de Deus, cada história, né? Cada personagem, cada história no contexto bíblico foi uma história real, é uma história real. Cada personagem, de fato, existiu. Cada uma dessas histórias realmente aconteceu. Mas apesar de serem fatos históricos e reais, também servem para nós hoje como simbologias. Como assim? A saída do povo do Egito representa quando o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Um dia nós estivemos no Egito. Um dia nós fomos escravos e o Senhor nos libertou com o seu sangue. E a partir desse momento, nós fomos colocados ali numa nova caminhada, numa trajetória. Se nós voltarmos a Gênesis, lá no início, quando o homem tinha plena comunhão com Deus, todos os dias ele estava na presença do Senhor, e por conta da sua decisão em desobedecer a Deus, o apóstolo Paulo, ele diz que por conta daquela atitude, daquela decisão do homem, entrou a morte e o pecado no mundo. Aquilo que ficou conhecido como a queda do ser humano, a queda da humanidade. E a partir de lá, a partir do momento em que o homem foi expulso ali do jardim, e vou falar mais uma vez aqui, já falei em outras ocasiões, e às vezes quem não conhece a palavra de Deus, quem não conhece a Deus, acha que Deus foi cruel, que ele foi injusto de expulsar o homem do jardim, mas essa atitude de expulsar o homem do jardim foi uma atitude de amor. Porque se o homem permanece lá, ele poderia ter comido da árvore da vida, e aí ele seria eternamente pecador, sem chance de redenção. Mas Deus, ele já tinha um plano muito antes do homem cair. Deus já tinha um plano, e esse plano de Deus, ao contrário de que alguém possa pensar, não é um plano B, porque para quem tem um plano perfeito, não precisa de plano B. O plano do Senhor é perfeito, ele já tinha um plano redentor desde a eternidade. Então, o Senhor ali expulsa o homem do jardim, e a partir daquele momento o homem começa a trilhar uma caminhada. Deus está no jardim, e o homem, naquela direção que ele está indo, ele está a cada dia se afastando mais de Deus. E nessa caminhada ele vai a cada dia para mais longe de Deus, para mais longe de Deus. Só que a palavra de Deus diz que aprove ao Senhor, na plenitude dos tempos, enviar o seu Filho. E essa plenitude dos tempos não é um tempo por acaso, é um tempo determinado por Deus desde a eternidade. A plenitude dos tempos é o tempo de Deus, é o tempo exato onde Deus determinou que fosse daquela forma. E ali naquele momento nós passamos por algo chamado de conversão.
E nessa conversão, nós mudamos de direção. E aí nós começamos a voltar para casa, fazer a direção, o trajeto oposto ao que nós estávamos fazendo. E nós começamos a voltar para casa. Nós estamos nessa caminhada de volta para o lar, de volta para o jardim. É essa a nossa caminhada. Só que durante esta caminhada, nós temos de ter esse cuidado, que o autor aos Hebreus ele está nos falando, de nunca deixar de ouvir a voz de Deus. Essa voz que nos dá o norte, essa voz que nos guia, que nos dá a direção todos os dias. E mesmo que estejamos em meio a um turbilhão de vozes, a voz do Senhor sempre estará ecoando. Ele nunca vai deixar de falar, ele nunca deixou. Ele nunca deixou de trazer esta voz de direção. Amém? Então, há um grave perigo na surdez espiritual. Há um grave perigo, porque essa surdez espiritual, ela começa levando ao endurecimento do coração e, posteriormente, à morte física. Então, é essa advertência que o autor da carta aos Hebreus, ele nos fala, né? E interessante é que esse texto, o qual foi lido agora, de Êxodo 17, ele deixa bem claro a diferença entre quem não está ouvindo a voz de Deus e quem está. Geralmente, em momentos de crise, é onde se revela aquele que está ouvindo, a diferença entre aquele que está ouvindo e aquele que não está ouvindo a voz de Deus. Nesse texto, né? Aqui nós vemos o quê? O povo na primeira dificuldade, o povo sentiu sede. Na primeira dificuldade, o povo sentiu sede. Um momento de crise. A Bíblia diz que ali não havia água, que era um deserto onde não havia água, né? Então, no primeiro versículo diz assim, ó: toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim para as etapas seguintes, caminhando de um lugar para outro, de acordo com as ordens do Senhor. É Deus que dá a direção. E acamparam em Refidim, porém lá não havia água para beber. Uma crise hídrica, né? Não havia água para beber. Só que é nesse momento onde se revela aquele que ouve, aquele que está com os ouvidos atentos à voz do Senhor e aquele que não está. Porque quando eu estou com os ouvidos atentos à voz do Senhor, quando eu sei em quem eu tenho crido, como Paulo fala a Timóteo, eu sei em quem eu tenho crido e sei que ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. Quando eu creio que Deus tem um propósito na minha vida, assim como Paulo, ali no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, onde ali nós vemos ali Paulo em direção a Roma e eles sofrem um naufrágio. A Bíblia diz que há vários dias não se via nem sol, nem lua, nem estrelas, e nós sabemos que naquele tempo, como não havia internet, não havia satélite, essas coisas, esse tipo de tecnologia, o que orientava as embarcações eram os astros do céu, era o sol, era a lua, as estrelas, era através disso que aquelas pessoas se orientavam. Só que a Bíblia diz que havia vários dias que nem se via luz do sol, nem estrelas, não se via nada, só tempestade. E até as armações do barco já tinham sido lançadas fora, eles fizeram tipo âncoras, né? A haste do barco, eles amarraram com as cordas e colocaram ali para o barco não ser levado pela água, para servir como um freio ali, né? E o texto diz que aqueles homens já tinham perdido as esperanças de vida. Não, o pensamento deles era de morte, não, acabou tudo, né? Pode colocar aqui Atos 27. Atos 27, a partir do 20.
E assim diz o texto: nem sol nem estrelas foram avistadas por muitos dias. Aqueles ventos devastadores e o mar revolto abateram-se com ímpeto sobre nós a ponto de perdermos toda a esperança de sermos salvos. Porque quando a crise chega, em muitos momentos, essa é a primeira atitude do ser humano. É de pensar que não tem mais jeito, que agora não tem mais salvação. O versículo seguinte: e após muito tempo sem comer, Paulo se pôs. E aqui nós vamos começar a ver a diferença de quem está ouvindo a voz de Deus em meio à crise. E após muito tempo sem comer, Paulo se pôs de pé no meio deles e admoestou-os: senhores, devíeis ter dado ouvidos aos meus conselhos e não ter saído de Creta naqueles dias, pois dessa forma teria evitado este dano e prejuízo. Versículo seguinte: entretanto, agora exorto-vos a que tenhais bom ânimo, porquanto não se perderá nenhuma vida entre nós, mas somente o navio será destruído. Agora, por que Paulo fala isso com tanta convicção? Versículo 23. Pois ontem, durante a noite, apareceu-me um anjo do Deus a quem eu pertenço e a quem eu sirvo, e comunicou-me a voz de Deus. Ele falou. 24. Paulo, não temas, eis que é imperativo que compareças diante de César, e por isso Deus, por sua graça, te concedeu a tua vida e a de todos os que estão navegando contigo. E isso, pode deixar. Só até aí. E nisso nós vemos, sabe o quê? A mesma situação que Moisés estava vivendo. Vou voltar lá. Vamos já concluir, viu? Amém? E aqui diz assim: o povo se desentendeu, pois, com Moisés exigiu: dá-nos água para beber. Ao que lhes respondeu Moisés: por que discutis comigo? Por que colocais o Senhor à prova? Ou seja, Moisés é como se Moisés estivesse dizendo: tantas provas que o Senhor já te deu. Até aqui, quantas maravilhas, quantos feitos maravilhosos do Senhor. E vocês agora, num momento como esse, onde nós precisamos crer, vocês estão colocando o Senhor à prova. E aí o texto continua dizendo que ali o povo teve muita sede e protestou contra Moisés, exclamando: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, a nossos filhos e a nossos animais? Ou seja, muitas vezes acontece conosco. Mas sabe quando é que isso acontece conosco? Além de deixarmos de ouvir a voz do Senhor, nós esquecemos do propósito. Nós esquecemos do propósito. O texto anterior, o texto que nós vemos agora de Atos dos Apóstolos, ali Paulo, ele deixa bem claro, o anjo do Senhor revela o propósito a Paulo. Ou seja, Deus, ele só vai revelar o propósito dele, aquele que está com os ouvidos atentos à sua voz. Paulo estava com o ouvido atento à voz de Deus, e o anjo revelou o propósito. Olha, porque é imperativo que tu compareças diante de César, tanto você como esses homens vão chegar, e nenhuma alma vai se perder. Da mesma forma aqui, no texto de Êxodo 17, o povo reagiu como incrédulo, reagiu como descrente, um povo com o coração endurecido. Só que Moisés, a atitude de Moisés recorreu àquele que é o dono da promessa, recorreu àquele que pode todas as coisas. E o versículo 4 diz assim: então Moisés rogou a Yahvé, clamando: que farei a este povo? Pouco falta para que me apedrejem. E como nosso Deus é um Deus que falou, que fala, continua falando, é um Deus que tem os ouvidos inclinados ao clamor do seu povo, o Senhor responde a Moisés e diz: passa adiante do povo e toma contigo alguns dos líderes de Israel. Leva contigo na mão o cajado que simboliza a autoridade que Deus tinha dado a Moisés.
leva contigo o cajado, leva contigo a autoridade que eu estou te dando, que eu já te dei, desde o dia em que eu te comissionei, que eu te convoquei. Desde o dia que você foi comissionado, que você foi convocado pelo Senhor, Ele te deu um cajado, Ele te deu autoridade. Amém? Estão comigo? Então, toma o cajado com que feriste o Nilo. Ou seja, Deus traz à lembrança de Moisés o que ele já tinha feito através daquela autoridade que o Senhor tinha dado. O cajado com que feriste o Nilo, o cajado com que Moisés transformou as águas do rio Nilo em sangue, né? Então, Deus diz, toma o cajado com que feriste o Nilo e vai. Eis que estarei à tua espera no alto da rocha, no monte Horebe. E baterás na rocha, e sairá dela água, e o povo dela beberá. E Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E deu àquele lugar o nome de Massá. E gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Essa palavra Massá é uma palavra hebraica que na realidade não é uma palavra, é uma expressão. Massá significa, traduzindo do hebraico para o português, Massá significa lugar de provação. Massá significa tempo de teste. Lugar de provação, tempo de teste. E essa palavra para aqueles que estão em Massá, né? Que é difícil um crente, um cristão, para não estar em Massá, para não estar passando por alguma provação, para não estar num lugar de teste. Nós só teremos êxito, nós só seremos, a questão se seremos aprovados ou reprovados em Massá, está condicionada ao fato de estarmos ou não ouvindo a voz de Deus. Só aqueles que estão com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus é que serão bem-sucedidos neste lugar de provação, neste tempo de teste. E esse tempo de teste, ele vai perdurar até a volta de Cristo. Nós estamos, assim como aquele povo que tinha sido retirado do deserto, do lugar da escravidão, da terra da escravidão, nós também estamos em uma caminhada de volta, uma caminhada em direção à terra que o Senhor nos prometeu, a terra que emana leite e mel, que foi exatamente essa a promessa do Senhor para aquele povo. Mas o povo havia esquecido da promessa, o povo havia deixado de ouvir a voz do Senhor, e por conta disso o coração deles se endureceu. E quando o coração se endurece, nós esquecemos da promessa, nós esquecemos do propósito, e nós esquecemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Amém? Então, ao passarmos por Massá, nossa aprovação ou reprovação vai depender de estarmos ou não com os ouvidos atentos à voz do Senhor. E aqui, finalizando, nós aprendemos uma instrução bíblica contra a surdez espiritual. O texto inicial, ele nos dá essa instrução bíblica, né? Finalizando, o texto inicial, ele nos dá essa instrução bíblica contra a surdez espiritual. E essa passagem, ela está em Hebreus, capítulo 3, Hebreus capítulo 3, dos versículos 12 ao 15, que diz assim, Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 15. Irmãos, tende muito cuidado, para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado, porque passamos a ser participantes de Cristo,
desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé que nele depositamos desde o início. Por essa razão é que se afirma: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião, como aquele povo endureceu o coração por causa de uma prova. E ele endureceu o coração porque já há muito tempo aquele povo não estava ouvindo a voz do Senhor. O Senhor deu a oportunidade do povo ouvir diretamente a sua voz, mas o povo pediu um intermediário. O povo disse a Moisés: vai tu e ouve, e depois fala para nós, e nós cumpriremos. E o povo cumpriu? Vai tu e ouve. E quantos de nós? Essa passagem bíblica, ela reflete muito a respeito, irmão Francisco, de intimidade. Isso é uma falta de desejo de intimidade com o Senhor. Vai tu e ouve, e depois tu me diz. É alguém que quer ficar só na superfície, que não quer ir mais fundo, quer que alguém busque por ela. Né? E o povo disse a Moisés: vai tu e ouve, e depois tu fala, e nós cumpriremos. E nós faremos o que o Senhor disser. E o povo não fez. Por quê? Porque quem vive na superfície não tem compromisso. Quem vive na superfície não honra compromisso. E diante dessa palavra, desse texto, né, dessa porção que foi lida agora, nós temos aqui uma instrução bíblica contra a surdez espiritual. E essa instrução, ela começa logo nos aconselhando a cuidar do nosso coração. Lá no livro de Provérbios diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes para a vida, né? Então, a primeira coisa que nós devemos guardar é o nosso coração. Eu iniciei essa mensagem dizendo que nós estamos em meio a um turbilhão de vozes. E nós temos que ter um ouvido seletivo, cuidado com aquilo que nós ouvimos, para não deixar que isso entre na nossa mente e desça para o nosso coração. Ou seja, nós precisamos guardar o nosso coração com aquilo que nós ouvimos, com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós olhamos, né? Mas também essa palavra, ela traz uma instrução a respeito de que para que nós permaneçamos ouvindo a voz de Deus, né? Para que nós permaneçamos com o nosso coração aberto e não endurecido, nós precisamos estar em comunhão com o corpo de Cristo. Nós podemos ver isso no versículo 13, que diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias. E como é que eu vou poder exortar mutuamente? Como é que nós poderemos nos exortar mutuamente todos os dias se não estivermos nesse ambiente congregacional? Se nós não estivermos congregando em uma igreja? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama hoje. Não, semana que vem eu começo, mês que vem, é hoje. Hoje é que é o dia da decisão. De maneira que nenhum de vós seja embrutecido. E olha o que é que o engano do pecado causa no ser humano. Ele fica como um animal. Para que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. É o versículo seguinte. E aí, ele fala a respeito, também no versículo, não precisa voltar, mas no versículo anterior, ele fala também, quando ele diz hoje, ele fala da urgência, do caráter de urgência, que isso deve ser feito, que isso deve ser buscado. Mas também, ele fala nesse versículo a respeito, tanto no versículo 14 como no seguinte, ele vai falar a respeito da perseverança. Quando diz, porque passamos a ser participantes de Cristo, e aí há uma condição, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim à fé, que nele depositamos desde o início. Há uma condição, né? Nós passamos a ser participantes de Cristo, desde que, na realidade, nos apeguemos até o fim
a fé que nele depositamos desde o início. Versículo 15. Por essa razão é que se afirma, mais uma vez ressaltando a urgência: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como ocorreu na rebelião. Amém? Chamar o Ministério de Louvor, né? Então, nós aprendemos com essa palavra que Deus, ele falou e continua falando. A voz do Senhor nunca cessou. O Espírito Santo, a voz do Espírito Santo de Deus nunca cessou. Mas o que acontece é que há uma surdez espiritual. Não é falta de alimento, mas é falta de apetite. Não é que falte alimento, como no texto lá de Êxodo, que diz que o povo sentiu sede de água. Que a nossa sede hoje, assim como nós ansiamos pela água que mata a nossa sede física, muito mais que nós venhamos a ansiar pela água, a água a qual o Senhor mesmo tem essa água para dar, que é a água que Jesus deu à mulher samaritana, que é uma água que vai produzir em nós uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. Que haja esse anseio, que haja esse desejo de voltar a ouvir a voz do Senhor. Porque sem a voz dele, nós não temos direção. Sem a voz dele para as nossas vidas, nós estamos perdidos. Nós estamos como aquele navio à deriva, o navio o qual estava levando o apóstolo Paulo para Roma, onde ali naquele cenário, naquele contexto, todos os instrumentos que poderiam ser usados pela embarcação ali, pelas embarcações marítimas, eles estavam naquele momento indisponíveis, que era a orientação dos astros. Que nós verdadeiramente venhamos desejar ouvir essa voz que ecoa, que tem ecoado por gerações e que tem chegado até nós. Então, que os nossos corações hoje, ao ouvirmos a voz do Senhor, não venhamos ser rebeldes, como foi o povo ali diante das fontes ali de Meribá, diante de Massá. Porque nós sabemos, o autor aos Hebreus, ele traz ali como uma advertência, mostrando o fim daquele povo. Porque aquela geração, ela pereceu no deserto. Nós sabemos que aquela geração, por 40 anos, o Senhor disse que aquela geração, por 40 anos, o colocou à prova. Que nós possamos clamar ao Senhor, que nós possamos buscar ao Senhor, para que a nossa geração não seja uma geração que só coloca o Senhor à prova, mas que a nossa geração venha a ser uma geração que alegra o coração do Pai, uma geração que anda segundo a direção da voz do Senhor. Amém? Incline o seu coração nesse momento. Pai, nós te louvamos, te rendemos graças, Senhor. Sabemos que, independente, Pai, da capacidade ou da limitação do homem, é o Senhor que fala. A voz que se ouve não é a do homem, mas a tua voz, Senhor. Essa voz que traz direção, essa voz que traz entendimento, essa voz que fala, às vezes, parecendo de forma dura, mas é uma voz que fala com amor. Porque todas as vezes que o Senhor fala com o teu povo, o Senhor fala na intenção de que o teu povo se converta a ti, que o teu povo não pereça, mas que o teu povo se converta a ti e viva, que o teu povo possa experimentar daquilo que o Senhor projetou para nós, porque tudo que o Senhor fez é bom, e aquilo que o Senhor nos prometeu, nós cremos que o Senhor vai cumprir, mas isso depende muito de como está o nosso coração diante de ti, de como estão os nossos ouvidos espirituais, se estamos ou não dando ouvidos à tua voz, Pai. Que nesta noite, Senhor, seja uma noite de conserto, uma noite de conserto espiritual,
que não seja mais um domingo e amanhã tudo volte a ser como era, mas que esta noite, Pai, ela venha impactar as nossas vidas e que a partir de hoje, amanhã será só o resultado dessa noite, mas que a partir de hoje comece uma mudança em nós, Senhor. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, Tu que és aquele que opera a santificação em nós, nos ajuda, nos santifica, Senhor, nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós choramos, apresentamos cada coração, Senhor, porque nós sabemos que não é o homem não tem poder de persuasão para abrir o coração de ninguém. Mas como foi falado, Pai, esses dias, Pai, em conversas com os teus servos, Pai, eu ouvi de um servo teu me trazer a lembrança que o Senhor abriu o coração de Lídia, ali no capítulo 17 de Atos. Foi o Senhor que abriu o coração daquela mulher, e ao ouvir a pregação do teu evangelho, ela confessou a ti, e foi um grande instrumento para a tua glória. Foi um grande instrumento ali para ganhar almas, para ganhar vidas para ti, Pai. Que da mesma forma seja assim conosco nessa noite. Que o Senhor abra corações aqui, Pai, e que derrame, Pai, do teu Espírito. Derrame, Pai, faça conhecer a tua vontade, o propósito, Pai, em nome de Jesus, Pai. E que vidas possam ser transformadas a partir de agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.